Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, com um tema muito recorrente em questões de provas. Hoje, vamos abordar um tema essencial, para quem quer se destacar nas provas. As figuras de linguagem. Vamos entender o que são, como se classificam, e, o mais importante, como elas aparecem nas questões de prova. Preparados? Vamos em frente! Introdução às figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos, utilizados na comunicação, para dar mais força, beleza, emoção ou intensidade ao discurso. Muito frequentes na literatura, na publicidade e na linguagem cotidiana, elas aparecem também em questões de provas, sobretudo quando se cobra interpretação de textos ou análise estilística. Dominar essas figuras ajuda o estudante a reconhecer sentidos implícitos e compreender o efeito de sentido pretendido pelo autor. Para começar, precisamos entender o conceito básico. Figuras de linguagem são recursos usados para tornar a comunicação mais expressiva. Elas aparecem quando o falante ou o escritor quer provocar emoção, destacar uma ideia ou tornar o texto mais impactante. Estão presentes em poesias, músicas, propagandas, crônicas. E também nos textos cobrados em provas. Conhecer essas figuras vai te ajudar muito na interpretação textual e na escolha de alternativas corretas nas provas. Figuras de palavras ou semânticas. As primeiras que vamos estudar são as figuras de palavras, também chamadas de figuras semânticas. Elas ocorrem quando usamos as palavras fora do seu sentido literal, criando associações por semelhança ou substituição. Vamos ver alguns exemplos na tabela. Metáfora. É uma comparação implícita. Quando digo, ele é um leão no tribunal, estou comparando sua coragem, ou força, à de um leão, sem usar conectivo. Metonímia. É a substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de proximidade. Exemplo, lemos Machado de Assis. Aqui, a palavra Machado de Assis substitui as obras de Machado de Assis. Catacrese. Usamos quando falta uma palavra específica. Por exemplo, as pernas da cadeira quebraram. Sabemos que cadeira não tem pernas literalmente, mas usamos essa expressão por analogia. Sinestesia. Mistura sensações de sentidos diferentes. Por exemplo, a voz doce acariciava meus ouvidos. Estamos unindo o paladar ao tato e à audição. Comparação. É uma metáfora com o conectivo. Como em corajoso como um leão. Aqui a relação é explícita. Figuras de pensamento. Agora, vamos para as figuras de pensamento, que atuam no conteúdo da mensagem, provocando surpresa, humor, crítica ou reflexão. Hipérbole é o exagero. Exemplo. Esperei uma eternidade por você. Sabemos que não foi uma eternidade literal, é um modo de intensificar a espera. Eufemismo suaviza uma ideia dura. Ele partiu desta para melhor. É uma forma delicada de dizer que alguém morreu. Ironia afirma o contrário do que se quer dizer. Exemplo. Nossa! Que ajuda maravilhosa você me deu! Quando a pessoa, na verdade, não ajudou em nada. Antítese, usa palavras opostas. O amor e o ódio andam lado a lado. Aqui, os opostos convivem na mesma frase. Paradoxo vai além. Une ideias contraditórias. É preciso morrer para viver. Parece sem sentido à primeira vista, mas convida à reflexão. Figuras de construção ou sintaxe. As figuras de construção ou sintáticas alteram a ordem ou a estrutura das frases para criar efeitos de estilo.
Elipse, omite um termo, que o contexto permite compreender. Exemplo. Na sala, apenas o silêncio. O verbo está subentendido. Zeugma, também omite, mas algo que já foi mencionado. Exemplo. Ela gosta de dança, eu, de teatro. O verbo, gostar, foi omitido na segunda oração. Anacoluto, quebra a estrutura da frase. Como em, aquele rapaz, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Há uma quebra, mas a frase faz sentido. Polissíndeto, repete conectivos. E chora, e grita, e corre. Reforça o ritmo, dá dramaticidade. Assíndeto, é o contrário, omite os conectivos. Chegou, viu, venceu. A ausência de e torna a ação mais direta e impactante. Hipérbato é a inversão da ordem da frase. Em vez de, os sons saíam das matas. Dizemos, das matas saíam os sons. Com efeito mais literário. Figuras de som ou fonéticas. As figuras de som ou fonéticas exploram a musicalidade da língua. A literação repete sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei. Observe a repetição do som, R. A sonância repete sons vocálicos. A aragem suave afaga a alma. A repetição do som de A. Onomatopeia imita sons. Como tic-tac, bum. Muito usada em quadrinhos e literatura infantil, mas também em textos descritivos. Como as figuras aparecem em provas. Em provas, as figuras de linguagem aparecem geralmente em dois contextos. Quando o enunciado traz um trecho e pede que você identifique a figura presente. Ou quando pede o efeito de sentido causado por determinada expressão. Um exemplo comum é a pergunta. A metáfora presente na frase tem o efeito de. Nesses casos, é essencial saber identificar a figura e entender seu papel no texto. Revisão geral, classificação das figuras. Vamos recapitular as classificações mais importantes? Figuras de palavras. Metáfora, metonímia, catacrese, comparação, sinestesia. Figuras de pensamento. Hipérbole, eufemismo, ironia, antítese, paradoxo. Figuras de construção. Elipse, zeugma, anacoluto, polissíndeto, assíndeto, hipérbato. Figuras de som. Aliteração, assonância, onomatopeia. Memorizar esses grupos ajuda bastante na hora da prova, principalmente em questões de múltipla escolha. Encerramento e dicas finais. E chegamos ao fim da nossa aula sobre figuras de linguagem. Para fixar o conteúdo, é importante que você faça muitos exercícios. Leia textos literários e tente identificar figuras de linguagem. Preste atenção em músicas, poesias, campanhas publicitárias. Todos esses ambientes estão cheios de figuras expressivas. E lembre-se: interpretar bem um texto depende muito da sua sensibilidade para perceber esses recursos da linguagem. Vamos agora à questão 1. Concurso para a Fundação Estatal de Saúde de Maricá, Rio de Janeiro, Banca Cosiac, em 2023. A questão tem um texto, que é o seguinte. Quem foi a primeira médica negra do Brasil? De acordo com a última pesquisa da demografia médica, divulgada em 2020, há um fenômeno de feminização da medicina brasileira. Hoje, as mulheres representam 46,6% da população médica do país. A pesquisa é feita em parceria pela Universidade de São Paulo, USP, e o Conselho Federal de Medicina, CFM. O que ela não nos oferece, entretanto, é uma leitura da raça desses médicos. Se o Brasil de hoje ainda impõe diversas barreiras para médicas negras, imagine o desenho do país em 1909. Foi em 1909, no interior da Bahia, em São Félix, que Maria Odília Teixeira nasceu. Maria é das principais figuras históricas da medicina brasileira.
Para se ter uma noção daquele contexto histórico, as mulheres só conquistaram direito ao voto 23 anos depois, em 1932. Filha de pai médico, Maria é a primeira médica negra, de que se tem registro em território nacional. Ela também foi a primeira professora negra, da Faculdade de Medicina da Bahia, a mais antiga do país. Em sua turma, ela era a única mulher, entre os 48 alunos da turma. Maria morreu em 1970, deixando, na história, uma marca incomparável. A pergunta é: se o Brasil de hoje ainda impõe diversas barreiras para médicas negras, imagine o desenho do país em 1909. Qual figura de linguagem está presente na expressão? Alternativas. A. Hipérbole em 1909. B. Ironia ainda impõe diversas barreiras. C. Pleonasmo hoje ainda. D. Eufemismo médicas negras. E. Metáfora o desenho do país. Escolha sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra E. Metáfora o desenho do país. Vamos entender por quê. A expressão, o desenho do país, não está se referindo a uma ilustração literal. Ela representa uma construção simbólica, uma metáfora, que se refere à estrutura social, à configuração histórica e política do Brasil naquele período. Ao usar desenho, o autor está substituindo o sentido literal por outro, mais subjetivo, transmitindo a ideia da forma como o país estava configurado em 1909. Cheio de desigualdades e barreiras. Por isso, temos aqui uma metáfora clara. Questão 2. Concurso para a Universidade Federal Fluminense, também da Banca COSIAC, em 2023. Esta questão também tem um texto. Vamos a ele. A Casa das Palavras. Na Casa das Palavras, sonhou Helena Vilagra, chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas. Elas rogavam aos poetas que as olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam palavras com o dedo e então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam, e também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido. Na Casa das Palavras havia uma mesa das cores. Em grandes travessas as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor que estava precisando. Amarelo-limão, ou amarelo-sol, azul do mar, ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho-sangue, vermelho-vinho. No trecho. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam. E a pergunta é: qual figura de linguagem está presente nesse trecho? A. Sinestesia. B. Personificação. C. Comparação. D. Hipérbole. E. Metonímia. Escolha sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra B. Personificação. Repare que o sujeito da frase são as palavras, e elas estão descritas como se tivessem vontade própria. Esperavam pelos poetas e se ofereciam. Ora, palavras não têm consciência ou intenção. Quando damos essas características humanas a seres inanimados ou abstratos, estamos usando a personificação, também chamada de prosopopeia. Essa figura é muito comum em textos literários, justamente para tornar a linguagem mais viva e poética. Portanto, letra B está correta. Questão 3. Concurso para a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, Banca Selecom, no ano de 2023. Ao dizer que o trabalho no elevador tinha seus altos e baixos,
O ascensorista empregou uma figura de linguagem, baseada em uma relação de similaridade. Pergunta: qual é essa figura de linguagem? Alternativas: A. Metáfora. B. Metonímia. C. Eufemismo. D. Pleonasmo. Escolha sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra A. Metáfora. Por que metáfora? A expressão altos e baixos pode até ser usada no sentido figurado, para se referir às fases boas e ruins de uma situação. Mas, nesse contexto, um ascensorista, ou seja, alguém que trabalha no elevador, a escolha da expressão, se relaciona tanto com o sentido literal, subir e descer no elevador, quanto com o sentido figurado, de oscilações da vida. O uso da linguagem figurada, nesse caso, cria uma metáfora, pois existe uma associação implícita entre os movimentos do elevador e os desafios do cotidiano do trabalhador. Não há uso de conectivo, nem comparação direta, o que caracteriza bem a metáfora. Até a próxima!